Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Henderson e agora eu vou explicar mais um tópico de um conteúdo de matemática de 8º ano. Hoje vamos falar sobre as relações de inclusão e pertinência entre conjuntos. Mais especificamente, vamos nos focar nos nossos conjuntos numéricos. Então, caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. Inscreva-se no canal para ser notificado sempre que eu colocar vídeos novos. Então, sem a gente perder mais tempo, vamos ver o que quer dizer esse título: Relações de inclusão e pertinência. A primeira coisa que eu tenho que ver é que eu vou ter uma simbologia para ser utilizada. E os símbolos serão esse E meio esquisito aqui, chama-se pertence a. Se ele estiver cortado com uma barra, ele é o não pertence a. Se for esse C também meio esquisito aqui, esse símbolo chama-se está contido em. Contido no sentido de dentro, então está dentro de alguma coisa. E se essa barra estiver cortada, é a negação. Não está contido em. O C virado ao contrário é o símbolo que chama contém. E se ele estiver cortado, quer dizer não contém. Então aí fica aquela questão. Tudo beleza? É óbvio que não. Até agora eu só aprendi o que são símbolos. Vamos aprender a utilizá-los corretamente, sabendo que eles estão em dois grupos. Existem os símbolos que são de pertinência. Vão estabelecer uma relação de pertinência. E os símbolos são justamente esses dois: pertence e não pertence. Quando é que eu uso eles? Quando eu quero relacionar um elemento com um conjunto. Então, se eu considerar, por exemplo, esses conjuntos, o A, que possui os elementos 2, 4, 8 e 10. O B, que possui os elementos 2, 3, 4, 5, 8 e 10. E o C, que possui os elementos 2, 5, 7, 8 e 9. Aqui os conjuntos estão descritos elemento por elemento. Eu também poderia utilizá-lo na forma de um diagrama. Veja só, dentro do A, que é esse meu conjunto azul aqui, eu realmente tenho 2, o 4, o 8 e o 10. Dentro do B, que é esse conjunto roxo aqui, eu tenho todos os elementos que já estavam em A, além do 3 e do 5. Então, realmente, o conjunto B possui esses 6 elementos aqui. E o conjunto C, que é esse verdinho aqui, ó, ele contém uma parte do A, que é o 2 e o 8, o 5, que era exclusivo do B, e o 7 e o 9, que está apenas no C. Então, esse diagrama representa para mim exatamente os três conjuntos que estavam descritos acima. E eu começo a pensar da seguinte maneira. Olha essa afirmação. 4 pertence ao conjunto A. Realmente, ó, o 4 pertence ao conjunto A. Mas será que o 4 também pertence ao B? É só a gente olhar aqui, a gente vai ver que o B é toda essa parte aqui, e realmente o 4 também pertence ao B. O C tem essa delimitação aqui, e a gente vê que o 4 não está dentro do C. Por isso a gente diz que o 4 não pertence ao C. E assim a gente utiliza a relação. Se eu quisesse olhar os conjuntos descritos aqui, olha aqui como realmente o 4 faz parte do A, o 4 faz parte do B, mas o 4 não faz parte do C. Então, eu poderia fazer isso para qualquer número. Eu poderia analisar o 3, que eu vejo que não pertence ao A, mas pertence ao B. E olha onde está o 3, olha onde está o C. Conclusão, o 3 não pertence ao C. Se eu pensar no 5, aqui está o 5. Ele não pertence ao A, porque o A, esse conjuntinho azul, ele está fora do conjunto azul. Mas ele está dentro do roxinho, então ele pertence ao B. E ele está dentro do verdinho também, ó. Então ele também pertence ao C. Eu poderia fazer isso com qualquer um dos elementos. Eu poderia olhar aqui no diagrama, que é onde eu fui mostrando para vocês, porque eu acho mais fácil olhar no diagrama, mas eu também poderia vir olhando dentro de cada um dos conjuntos descritos aqui em cima. Essas são as nossas relações de pertinência. Pertence ou não? Pertence. São utilizadas entre elemento e um conjunto. Agora, nós também temos as relações de inclusão. E as relações de inclusão são os outros 4 símbolos. É o está contido, não está contido, contém
e não contém. E eu vou utilizar ele quando eu quero estabelecer relações entre dois conjuntos. Então eu já vou direto para o diagrama porque eu não preciso me preocupar com quem está dentro de quem. Mas se eu olhar aqui, olha só, o conjunto A, que é o azulzinho, dá para ver que ele está inteiramente dentro do conjunto roxo, que é o B. Então o A está dentro do B, ou o A está contido em B. Só que dizer que uma coisa está contida em outra, o A está contido no B. É o mesmo que dizer que o B contém o A. Então, o conjunto menor, se ele estiver contido num conjunto maior, quer dizer que o conjunto maior contém um conjunto menor. E a gente diz que um conjunto está contido no outro quando todos os elementos estão dentro do outro também. Não basta haver apenas uma parte. Então, veja só, uma parte do A está dentro do C, mas tem uma parte que está fora. Então, a gente diz que o A não está contido no C, que é a mesma coisa que dizer que o C não contém o A. Bom, o C também não está contido no A. É o mesmo que dizer que o A não contém o C. Da mesma forma, o B não está inteiramente dentro do C, ou seja, o B não está contido no C, que é o mesmo que dizer que o C não contém o B. Ou o C também não está inteiramente dentro do B, então C não está contido em B, que é a mesma coisa dizer que o B não contém o C. Tendo isso em mente, vamos para o que realmente nos interessa a nível de oitavo ano. É a inclusão em conjuntos numéricos. Que conjuntos numéricos? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Vamos começar olhando os naturais. Dá para ver que os naturais estão dentro dos inteiros. Então a gente diz que n está contido em z. O n também está contido em Q. O n também está contido no R. E só que dizer que n está contido em z é a mesma coisa de dizer que o z contém dentro dele o n. Então, o z contém o n. N está contido em Q é a mesma coisa de dizer que o Q contém lá dentro dele o n. E dizer que o n está contido em R, que é tudo, é dizer que o R contém dentro dele o n. E eu poderia fazer também essa relação dos inteiros. O inteiro está dentro dos racionais. O inteiro está dentro dos reais. Então, o conjunto dos inteiros está contido nos racionais, é o mesmo que os racionais contêm os inteiros. O conjunto dos inteiros está contido nos reais, é o mesmo que dizer que os reais contêm os inteiros. E aí eu posso pensar agora no quê? Lembrando que os reais é tudo isso daqui, então realmente os racionais estão contidos nos reais, ou os reais contêm os racionais. E para os irracionais é a mesma coisa. Os irracionais estão contidos nos reais, ou seja, os reais contêm os irracionais. Então essas são as relações de inclusão que a gente tem para os nossos conjuntos numéricos. E daqui eu vejo todo número que for natural é inteiro, é racional e é real. E não é irracional, porque nunca pode ser racional ou irracional ao mesmo tempo. Então analise isso daqui, olha essas afirmações aqui embaixo, que você vai ver que são coisas bem óbvias, bem simples e bem diretas. E aqui encerra-se a nossa aula. A inclusão em conjuntos numéricos funciona dessa maneira. E lembrar que se uma coisa está contida na outra, é porque a outra contém essa uma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima.